sou Ângela Borges, sou professora de História, sou historiadora e sou diretora, arqueóloga e diretora da Clio Tour Turismo Patrimonial. É uma agência de viagens que atua no município de Duque de Caxias. Bom, e sou diretora junto com a professora Rosane Araújo. Eu estou aqui hoje porque eu fui contemplada, pela Lei Aldir Blanc, no município de Duque de Caxias, para apresentar um mini curso virtual chamado Cultura, Turismo e Patrimônio na cidade de Duque de Caxias. A gente está falando aí, são 6 videoaulas falando sobre o patrimônio da cidade de Duque de Caxias, sobre a cultura na cidade, a cultura popular na cidade de Duque de Caxias e sobre o potencial turístico da cidade. Em especial, eu apresentei para vocês nas minhas últimas videoaulas, junto com a professora Paula Braga, um roteiro que a gente faz na cidade chamado Walking Tour Caxias, Então eu venho falando aí sobre ele nas aulas anteriores, inclusive eu falei sobre a experiência das pessoas que participaram desse circuito, que foi na nossa videoaula chamada Olhares e Vivências no Roteiro Turístico Patrimonial. Espero que vocês tenham gostado. Bom, e eu tô aqui hoje porque, além da Clio Tour, nós temos outras instituições que também atuam na cidade de Duque de Caxias, que são importantes para que vocês conheçam, Então hoje eu vou falar para vocês, nós vamos apresentar para vocês a APPH Clio, a Associação de Professores e Pesquisadores de História, que atua aqui na Baixada Fluminense e tem sede na cidade de Duque de Caxias. E também quem vai falar para vocês da APPH Clio é o professor Alexandre Marques. E nós temos outra instituição que é a Clio Colab, que faz roteiros históricos e turísticos na cidade de Duque de Caxias e no Rio de Janeiro como um todo. E quem vai falar com a gente hoje, vai falar um pouquinho sobre a Clio Colab, é a professora Paula Braga, que também é associada da APPH Clio. Bom, e da Clio Tour, é claro, eu que vou falar um pouquinho para vocês de como nasceu a Clio Tour, das atividades que a Clio Tour tem realizado na cidade de Duque de Caxias desde 2019, quando nós deixamos de fazer parte, fisicamente, institucionalmente, da APPH Clio e passamos a ser parceiras de trabalho. Então, agora vocês vão ficar com o professor Alexandre Marques. Espero que vocês gostem. Pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandre Marques, professor de História e presidente da Associação de Professores Pesquisadores de História, a APPH Clio. A APPH Clio é uma instituição que existe há 22 anos. Ela foi criada dentro da FEUDUC, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui de Duque de Caxias. O surgimento da APPH Clio foi em 1992, a partir da iniciativa de professores e alunos daquela faculdade. Naquele momento, 2 questões permeavam os alunos do curso de História. A primeira delas é como uma faculdade de História que ensinava coisas sobre a Europa, sobre a América, sobre os povos pré-colombianos, sobre a Antiguidade Clássica, sobre o Egito e uma região que pouco sabia de si mesmo, uma região que, pelo menos naquele momento, se considerava que não tinha história. A segunda questão que se apresentou naquele momento foi como uma faculdade de História inserida numa região formada majoritariamente por afrodescendentes, como é que nessa faculdade, que formava professores de História, e em sua maior parte também afrodescendentes, não se discutia a história da África. Para resolver essas 2 questões, foi criado um grupo e um centro de memória, pesquisa e documentação, o CEMPEDOC-BF. E ali nós fizemos 2 ações. A primeira ação voltada para a história da Baixada Fluminense. Nós constituímos um grupo que circulou pelos arquivos do Rio de Janeiro, pelos arquivos das universidades, a procura de teses, dissertações e obras publicadas sobre a Baixada Fluminense. A partir daí nós constituímos um acervo com obras de história, geografia, engenharia, de várias áreas que falavam sobre a Baixada Fluminense. E o segundo passo foi incentivar alunos e professores a ingressarem nos cursos de mestrado, doutorado, em pós-graduações e, principalmente, escrever sobre a região.
O segundo passo, dentro do curso de História, foi inserir o ensino da História da África. A FEUDUC, naquele momento, a partir da iniciativa desses professores, desses alunos, foi a primeira instituição do Rio de Janeiro a inserir na sua grade curricular a História da África. Em 1999, nós criamos oficialmente a APPH-CLIO. De 92 a 99, nós apostamos em uma outra coisa: formação de professores com informações qualificadas, embasadas, para serem aplicadas nas redes de ensino. E uma outra coisa que nós fizemos foi promover encontros de formação nos quais os professores obtinham conhecimento de teoria da história, sobre historiografia e, principalmente, sobre história da Baixada Fluminense. Então, em 1999, oficialmente, surge uma instituição única na região, chamada Associação de Professores Pesquisadores de História. E o nome é interessante, porque naquele momento se acreditava dentro das academias, das universidades públicas, dentro dos institutos de pesquisa, que professores não poderiam pesquisar. Daí o nome, Associação de Professores Pesquisadores, professores que pesquisam. Então, em 1999, a APPH-CLIO começa a sua história. Em 1999, surgiu a APPH-CLIO, a primeira instituição a se dedicar de forma acadêmica, de forma científica, aqui na Baixada Fluminense, a uma pesquisa sobre a região. A CLIO, quando surge, ela surge com 3 eixos de atuação. O primeiro eixo é justamente a criação de um acervo e a disponibilização desse acervo sobre a história da Baixada Fluminense ao público. O segundo eixo de atuação foi a formação, incentivar os seus associados e pessoas que se agregaram a este processo a se inserirem nos cursos de mestrado e doutorado das universidades públicas e privadas, e desenvolvendo pesquisas sobre a região. E o terceiro eixo, que também para nós é muito importante, foi participar dos espaços onde ocorressem discussões, debates e implementação de políticas públicas voltadas para a história, para o patrimônio e para a memória da região. Então, nesse sentido, a CLIO, nesses 22 anos, vem cumprindo o seu papel. Ela contribuiu fortemente para o acervo que existia no Centro de Memória, Pesquisa e Documentação da Baixada Fluminense, na FEUDUC. Hoje esse acervo, parte dele se encontra no Museu Vivo do São Bento, parte dele se encontra na Associação dos Amigos do Instituto Histórico e parte dele se perdeu com o fim da instituição, com o fim da FEUDUC. A segunda atuação, que é a formação de professores, de pesquisadores sobre a história da região, também ela conseguiu avançar nesse sentido nesses 22 anos. Então, muitos dos seus associados se formaram nos cursos de mestrado, doutorado, produziram teses, produziram dissertações, produziram monografias de pós-graduação, TCCs relativos à história da região, com um olhar particular sobre essa história, sobre a sua cultura, sobre a sua formação. E o terceiro eixo também consideramos exitoso. Em qual sentido? Nós contribuímos fortemente na implementação de políticas públicas na Baixada Fluminense. Neste momento de criação, estrategicamente, alguns de nós fomos participar do Sindicato dos Professores, particularmente do CEP, alguns foram para o SIMPRO, CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, SIMPRO, Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares. Então, levamos essas discussões sobre a história da região, os dados que levantamos nas pesquisas para as redes de ensino. Contribuímos fortemente para a formação de professores no que se refere às exigências de ensino de história e de geografia na educação fundamental, no ensino fundamental, principalmente no ciclo básico. E contribuímos fortemente, particularmente na cidade do Duque de Caxias, São João de Meriti, Belfor Roxo, Magé e Nova Iguaçu, para a discussão sobre o patrimônio histórico,
sobre a preservação desse patrimônio, sobre o tombamento e, principalmente, pela preservação da memória dos seus moradores. Então, nesse sentido, a Clio tem sido exitosa. Nesses 22 anos, nós atuamos nos Conselhos Municipais de Cultura e de Educação, fazemos parte do Conselho Deliberativo da Associação dos Amigos do Instituto Histórico, estamos no Conselho que discute a implementação do Museu do João Cândido, em São João de Meriti, participamos das rodas de conversa e das rodas de escuta dos terreiros de Candomblé e de Umbanda em Magé, participamos da mobilização da rede de capoeiras e capoeiristas da Baixada Fluminense e participamos do Conselho Deliberativo do Museu Vivo do São Bento, um museu que foi criado a partir da demanda de pauta sindical do CEP de Duque de Caxias e da pauta defendida pela Clio desde a sua criação, a defesa e preservação do patrimônio público, a defesa e a preservação do patrimônio histórico e da memória das pessoas que atuam aqui. O Museu Vivo do São Bento é o resultado prático da intervenção política, da colaboração da PPH Clio na implementação de políticas públicas na cidade. Nos anos 2000, muitos daqueles que criaram a PPH Clio vão buscar rumos próprios, seja nas universidades, seja na criação da sua própria organização, da sua própria associação, seja atuando em outro campo, ou da sociedade, ou da cultura, ou da própria história, ou seja, simplesmente se recolhendo às salas de aula para desenvolver dentro desse campo da educação o conhecimento e a formação adquirida na associação. Então, a Clio passa por um processo de renovação a partir desse momento, particularmente a partir de 2017. 2017, a PPH Clio faz uma grande reunião e percebe que o mundo muda, as ideias mudam e a perspectiva de mundo também muda. E a PPH Clio resolve mudar em direção a 3 campos. O primeiro, renovação de seus quadros. Então, novos associados com menos idade, com novas perspectivas, com novas abordagens, com nova trajetória de militância social, se agregam à associação. O outro campo é, a princípio, em 1999, ela era uma associação de professores e pesquisadores de história, e ela agora começa a receber pessoas de outras áreas do conhecimento, mas ainda dentro da área de humanas. Então, aproximam-se turismólogos, guias de turismo, arquitetos. E também o terceiro campo. O terceiro campo, atuar fortemente na área de turismo. A PPH Clio passa por essa renovação e também ela resolve ser uma incubadora de projetos ou um escritório de projetos. Então, no campo do turismo, a PPH Clio incentivou a criação da Clio Tour. Uma das suas associadas, ela se forma em turismo e cria uma agência de turismo, a Clio Tour, e um outro grupo de associados mais novos, ainda em processo de formação, criam a Clio Collab. A Clio Tour e a Clio Collab atuam fortemente no campo do turismo, mas com abordagens, perspectivas e práticas bastante diferentes. Por outro lado, nós também criamos uma incubadora de projetos com um escritório de projetos. Essa incubadora de projetos traz para dentro da Clio pessoas formadas na área de marketing, na área de cinema, na área de produção cultural. Para quê? Para ajudar as instituições que formam a rede da Clio em toda a Baixada Fluminense a formatarem seus projetos, a fazerem captação de recursos e a desenvolverem ações sociocomunitárias ou socioculturais, socioeducativas na região. Em cima disso, a PPH Clio participa fortemente da criação do Museu Vivo da Capoeira, que abrange quase 40 mestres de capoeira na cidade de Caxias e de Belfor Roxo. Ela atua no Conselho Deliberativo do Museu Vivo de Areia Branca e trabalha com a consultoria do Museu da Umbanda, que vai ser criado em São Gonçalo.
Então a Clio tem uma trajetória de sucesso e se renovando a cada momento para atender às demandas sociais, acadêmicas, políticas e culturais que são impostas por esse novo tempo. Aos novos associados, sejam bem-vindos. Às instituições parceiras, sejam bem-vindas. Principalmente que a partir de 2019 nós temos a nossa sede. Hoje a PPH Clio tem uma sede que é no antigo campus da FEUDUC, na casa que nós chamamos de Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento. É a porta de entrada do Museu Vivo de São Bento. Vocês estão convidados a participar das ações dessa casa e trazer as suas ações, suas atividades também para o nosso espaço. A PPH Clio indo sempre em frente. Como presidente da PPH Clio, representando um grupo imenso de pesquisadores, de ativistas sociais, ativistas políticos, queria agradecer com muito orgulho às pesquisadoras Ângela Borges e Paula Braga, que estão coordenando esse curso de Turismo, Cultura e Patrimônio na cidade do Duque de Caxias, por terem me convidado a fazer essa apresentação. É com muito orgulho que a PPH Clio tem essas duas pessoas como associadas e como militantes hoje da área da história, do patrimônio, da cultura e do turismo. Queria agradecer também a todos vocês que, de alguma forma, nesses 22 anos, têm colaborado para que a Clio exista e continue desenvolvendo as suas ações. Um abraço a todos. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Ângela Borges, sou professora de História, sou historiadora, formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, a FEUDUC. Sou arqueóloga, atuei durante 8 anos, em alguns projetos de arqueologia na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e fora do estado do Rio de Janeiro também. Sou formada pela Escola Técnica de Turismo em Guia de Turismo, pelo CIET, e também sou especialista em História da Arte pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Sou associada à APPH Clio, a Associação de Professores Pesquisadores de História, que desde a década de 90 atua com professores da rede pública e privada da Baixada Fluminense, realizando atividades pedagógicas. Essas atividades pedagógicas, elas são voltadas para a valorização do patrimônio histórico e cultural da região, ou seja, da Baixada Fluminense. As atividades da APPH Clio não tinham caráter turístico, e sim pedagógico. E aí é quando ocorre o encontro do professor Antônio Augusto com a professora Rosane Araújo, recém-formada em Gestão de Turismo, e aí eles resolvem transformar uma prática pedagógica em uma prática turística, mais diversificada e mais ampla. Bom, e aí em 2019, o professor Antônio Augusto e a professora Rosane, eles me convidam para fazer parte da equipe, para compor a equipe da Clio Tour. O nosso primeiro passeio dentro de uma perspectiva de turismo, dentro de uma nova roupagem, é o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. E aí foi surpreendente, porque a gente conseguiu levar muita gente, foi praticamente um ônibus e uma van lotada, e aí a gente viu que realmente dava caldo, A Clio Tour, ela tinha futuro, a gente podia fazer muita coisa. E aí pronto, em 2019 nós realizamos 12 atividades falando sobre escravidão no centro do Rio de Janeiro,
no caso do nosso roteiro Raízes do Samba. E depois também realizamos um roteiro chamado Roteiro Sacro, onde nós visitamos as igrejas barrocas e rococós e neoclássicas do centro do Rio de Janeiro. Nós realizamos um roteiro chamado Rio Belle Époque, onde nós falamos das transformações do Rio de Janeiro no início do século XX. Levamos o pessoal ao Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, almoçamos no tradicional restaurante Amarelinho, fomos ao Palácio do Catete. Foi surpreendente. O pessoal gostou muito. E aí os clientes começaram, né, a brotar na Clio Tour. E foi surpreendente porque a gente se viu, na verdade, com um público idoso, aposentado, da rede pública de ensino, da rede privada também, mas mais da rede pública de ensino, né? E foi surpreendente. Nós fizemos um roteiro também em Tiradentes, levamos o pessoal para visitar Tiradentes e São João del Rei, indo de trem, de Maria Fumaça. Também foi muito legal, porque o professor Antônio Augusto sempre estabelece aquela visão, né? Aquela relação entre o período do ouro e o que estava acontecendo na Baixada Fluminense nesse período. Então, as pessoas elas se viam dentro da história, se colocavam dentro dessa história como protagonistas e também dessa história. Então, foi incrível. Nós tivemos também um roteiro em conservatória, Vassouras e Conservatória, onde nós visitamos a Casa da Era, e foi muito legal. Então, e aí 2019 foi uma experiência incrível, inesquecível. E nós queríamos mais, né? Queríamos fazer mais, queríamos viver novas experiências. E aí foi quando nós tivemos a ideia de não só fazer atividades levando as pessoas da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, para o Rio de Janeiro, mas nós também queríamos trazer as pessoas do Rio, né, do centro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, para conhecer a história da Baixada Fluminense, em especial a história do município de Duque de Caxias. E aí nós criamos aí 2 roteiros que já eram realizados, né, pela PPH Clio e que nós construímos aí uma identidade turística, né, mecanismos para enquadrar dentro de uma atividade turística. E aí nós tivemos a ideia do Walking Tour Caxias, né? O Walking Tour já é uma linguagem do pessoal do turismo, né? Caminhar pela cidade, caminhar pela história. E aí nós criamos o Walking Tour Caxias visitando alguns lugares históricos do centro da cidade, do 1º distrito. Aí nós criamos o circuito, né, com a estátua do Zumbi dos Palmares, contamos a história da Praça do Pacificador, né, contando por que Praça do Pacificador, Praça Roberto Silveira, pegamos os lugares de memória da cidade, do centro da cidade e inserimos ela dentro de um circuito. E aí falamos da feira, né, que é tombada como patrimônio municipal da cidade. Falamos sobre a Escola Mate Congu, né, uma referência, a primeira escola proletária, né, a Escola Proletária de Meriti. E aí nós criamos esse circuito. Centro Cultural Lira de Ouro também faz parte desse circuito, né? E foi um sucesso, o pessoal gostou muito. Tivemos leituras de poesias, performances. Foi num domingo, então a cidade estava tranquila, foi maravilhoso. E daí, a partir dessa experiência, nós também fomos e criamos o nosso roteiro Caxias Colonial, né, dentro de uma perspectiva também do turismo. Levamos o pessoal do Rio, né, e algumas pessoas da Baixada para conhecer aí o circuito do Museu Vivo do São Bento, que é o primeiro museu de percurso da Baixada Fluminense, né? E aí dentro desse museu, é um museu diferente, porque é um museu que as coisas que compõem o museu, as coisas históricas, não estão dentro do museu, estão do lado de fora, na comunidade. Então nós visitamos alguns lugares dos pontos, né, que compõem o Museu Vivo do São Bento. E aí a gente fala da Fazenda São Bento, né? Nós contamos a história da Fazenda São Bento, como que surgiu aí a fazenda, né? Os primeiros povoadores da Baixada Fluminense. Nós falamos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que também é uma capelinha super antiga, que pertencia aos beneditinos que habitavam aquela região.
A gente também leva o pessoal para conhecer o Sambaqui do São Bento, que é um sítio, né, pré-cabralino, né, os primeiros habitantes da Baixada Fluminense. Então a gente leva o pessoal para conhecer um sítio arqueológico em Duque de Caxias, um dos mais antigos, né, da cidade. A gente também tem vários outros lugares que fazem parte do roteiro do museu, e também visitamos a sede do Museu Vivo do São Bento. Então foi uma experiência muito boa. Nós fizemos um lanche, né, café da manhã no museu, bem didático, bem pedagógico e bem tranquilo. E a expectativa era que 2020 a gente fizesse muito mais atividade, né? A gente tinha muita expectativa em relação a 2020. A gente tinha a ideia de fazer um roteiro sacro na Baixada Fluminense, levando o nosso público a conhecer as igrejas, né, as ruínas da igreja de Santa Rita da Posse, fazer um roteiro só com as igrejas da Baixada, né? Nós tínhamos também uma proposta de fazer um roteiro afro-religioso na Baixada, visitar as casas, né, de zeladores de candomblé e de umbanda, e visitar esses espaços, né, religiosos da população afro-brasileira. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, deixou a gente muito conturbado, nós paramos todas as atividades, mas estamos retomando agora, no final de 2021, e a gente espera que em 2022 a gente possa colocar todas essas nossas ideias, todas essas nossas, esses nossos roteiros para o público, né, participar. A gente tem muita coisa para oferecer, e acho que o diferencial da Cliotour é esse: é um turismo patrimonial, é um turismo cultural, né? Não é só um passeio, é uma experiência que você leva para a sua vida inteira, né? Você guarda dentro do seu interior. Eu acho que é muito importante isso, né? Você não só se divertir, mas você também consumir cultura, consumir arte, consumir conhecimento. Então a ideia é essa. E a nossa parceria está aí com a Cliotour, com a PPH Clio, né? A nossa parceria está aí com a Clio Collab, e com outras instituições também da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. A gente espera aí ter muitas parcerias. E é isso, gente. Meu nome é Rosane Araújo e eu fui convidada pela professora Ângela Borges a falar um pouquinho sobre a Cliotour Turismo Patrimonial. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou pedagoga, sou agente de turismo, e a Cliotour surgiu exatamente quando eu estava terminando o curso de agente de turismo, e foi numa conversa com o professor Antônio Augusto Braz, professor, historiador e meu amigo, que surgiu a Cliotour. O professor Antônio Augusto já tinha, por experiência, promover roteiros históricos, trabalhos de campos, com seus alunos e também com professores, amigos. E então ele me procurou, sabendo que eu tinha feito, estava terminando, estava na fase final do curso de agente de turismo. Então ele me procurou para ver o que eu achava a respeito de nós profissionalizarmos aquela atividade que ele já tinha por hábito fazer, unindo o útil ao agradável, experiências que ele já tinha com o conhecimento que eu havia adquirido no curso de turismo. Então nós sentamos, organizamos um trabalho que tinha por objetivo não só promover roteiros turísticos, mas sim promover roteiros turísticos com um diferencial que era a questão do conhecimento. Conhecimento esse levado por profissionais da área, por historiadores, por arqueólogos, por especialistas. Então seria aquele lazer aliado ao turismo, aliado ao conhecimento, porque tem muita diferença você fazer uma atividade turística onde você só visita. Eu fui ao Museu Imperial, eu visitei o Museu Imperial, mas muitas e muitas vezes a gente apenas visita. Se não tiver o acompanhamento de um guia ou de alguém
com conhecimento, com base, você apenas visita. Então, nós queríamos fazer um trabalho que fosse justamente um trabalho mais completo. E não só com guias, mas também com historiadores. E foi aí que surgiu a Clio Tour. Eu sou professora de História formada pela Unigran-Rio, sou guia de turismo e informação pelo CIET, associada da APPH Clio, como já foi falado aqui pelo professor Alexandre Marques, sou pesquisadora da Baixada Fluminense com foco em Duque de Caxias e também sou a coordenadora da Clio Colab. Bom, hoje eu estou aqui ministrando esse curso junto com a professora Ângela Borges com a temática Cultura, Turismo e Patrimônio na cidade de Duque de Caxias. E eu estou aqui para falar um pouco da história da Clio Colab, bem como as ações que nós desenvolvemos ao longo desses anos até os dias atuais. Então, o que é a Clio Colab? A Clio Colab ela é um grupo composto por professores, pesquisadores, guias de turismo, turismólogo, arquiteto em formação, que desenvolve um trabalho voltado para a educação patrimonial, utilizando uma abordagem pedagógica, sempre relacionando o patrimônio histórico-cultural da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. Por que o nome Clio Colab? Clio porque nós estamos ligados à APPH Clio, né, que é essa associação de professores e pesquisadores de história na Baixada Fluminense. E então era uma forma de nós ganharmos a nossa identidade visual e nos mantermos conectados a essa instituição maior, né? Que todas as nossas atividades elas são desenvolvidas justamente pelo trabalho que foi feito anterior, né? Ao longo desses quase 20 anos de atuação da APPH Clio. E Colab porque a ideia é que todos nós que estamos ali participando e ofertando essa atividade, nós estamos colaborando com a formação e com a educação patrimonial dos nossos participantes. E também que nós estamos ali como uma forma de trabalho colaborativo. Cada um colabora dentro da sua área de conhecimento para a realização dessas atividades. Bom, a missão da Clio Colab é ofertar roteiros culturais
de caráter social, histórico e pedagógico, sempre falando sobre, né, a preservação e a manutenção do patrimônio histórico e cultural da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. A nossa ideia é que cada atividade leve ao participante esse debate sobre a preservação e sobre a manutenção dos espaços pelos quais ele está percorrendo. O nosso público-alvo é formado por alunos de escola, seja pública ou privada, pré-vestibular, estudantes de faculdade ou qualquer um que goste de uma boa história. A nossa ideia é promover a visitação de pontos históricos e turísticos, falar sobre os lugares de memória da cidade e a fim de que a gente possa contar também sobre as disputas que cercam esses lugares, né? Então a ideia é justamente tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo para os nossos participantes. Quando a gente fala dos alunos, é trazer esse conhecimento que é apresentado dentro de sala de aula para a prática, para o real, para o concreto, tornando esse processo de aprendizagem muito mais significativo para os nossos participantes. A ideia de que ao caminhar pelos espaços, visitar monumentos, entrar dentro de espaços que são importantes, eles percebam a riqueza cultural que cerca a cidade deles ou até mesmo que eles passam todos os dias, lugares que eles passam, que eles percorrem todos os dias, mas que eles não fazem a menor ideia da importância desses espaços para a história deles. E à medida que eles conhecem essa história, eles passam a se identificar e a criar um sentimento de pertencimento sobre esses lugares. O que é isso? Toda vez que a gente fala sobre história, sobre patrimônio, essas palavras elas se tornam muito distantes, né, e perdidas na compreensão das pessoas. Então a ideia é trazer isso mais para perto, trazer isso para o real, para as pessoas que participam dos nossos roteiros. É perceber que através da cidade deles existe importância. Porque muitas vezes a história está ligada a grandes eventos, a grandes personalidades que são reverenciadas pela historiografia tradicional. E nós estamos aqui para contar a história que não é contada, a história que eles não ouvem falar dentro de um livro didático, contar a história da cidade deles. E a partir do momento que a gente conta essa história, eles passam a se apropriar e se identificar ainda mais com os espaços que eles percorrem. Então a ideia da Clio Collab é trazer tudo isso, todo esse nível de informação sobre a cidade, sobre os espaços, sobre os lugares de memória, também a um custo acessível, porque assim como os participantes que participam das nossas atividades, nós também, quando a gente estava no período da graduação, participamos de atividades como essa, que foram extremamente fundamentais para a nossa formação. Então a ideia é oferecer um roteiro com um nível de conhecimento grande, né, com uma gama de conhecimento gigantesco a um preço acessível. Depois de todos esses anos que a Clio Collab ela vem desenvolvendo o trabalho dela, inúmeros participantes passaram por nós. E eu acho que o saldo mais significativo foi que muitos desses estudantes foram inseridos na vida cultural da cidade do Duque de Caxias, da Baixada Fluminense como um todo e também no Rio de Janeiro, passando a ocupar esses espaços e a fazer parte da rotina dessa dinâmica das cidades. Então isso é muito gratificante pra gente, porque é o que vem depois das nossas atividades. A nossa ideia não é que seja lançada uma semente, e que a partir daí esses participantes eles possam estar sendo inseridos na vida cultural, né, participando das atividades culturais que acontecem nas cidades e também levando esse diálogo da preservação, da manutenção e da valorização do patrimônio histórico e cultural. E como que a Clio Collab ela surgiu? Na verdade, a Clio Collab ela desenvolve suas atividades antes mesmo de ser Clio Collab. Tudo isso começou em 2016, quando eu e a Juliana, que é outra coordenadora da Clio Collab, nós fomos estagiar na Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Esse estágio ele foi mediado pela professora Tânia Amaro, que era a nossa professora na faculdade. E quando a gente chegou lá, a gente ficou no setor de projetos, e o chefe do setor de projetos era o professor Alexandre Marques. E ele que começou a apresentar pra gente toda a efervescência cultural que existia em Duque de Caxias, todas as atividades que eram realizadas, desde roda de samba, roda de capoeira,
projetos de arte urbana, né, como o MOF, festivais de teatro, de dança que eram realizados na cidade e que a gente não fazia a menor ideia, justamente porque o nosso conceito de cultura, que a gente achava que rolava as atividades culturais, era somente no Rio de Janeiro e não na cidade de Duque de Caxias. Então foi através desse estágio e do contato com o professor Alexandre Marques que nós começamos a ser inseridas na vida cultural e a ganhar uma noção mais ampla do que era a cultura da Baixada Fluminense, o que era a riqueza cultural dessa cidade. Bom, essas atividades de campo, né, elas já eram realizadas pelo professor Alexandre Marques com alunos do pré-vestibular, com alunos do ensino fundamental, né, do ensino médio também. E veio o convite, né, no decorrer do tempo, no desenvolvimento do nosso projeto, veio o convite para participar como ouvintes dessas atividades. Então, uma das primeiras atividades foi uma atividade que a gente conseguiu organizar com o pessoal da faculdade para ir no centro do Rio, né, e aprender um pouco mais sobre o processo de urbanização da cidade. Essa atividade foi dinamizada pelo professor Alexandre Marques e pela professora Ângela Borges. No decorrer do tempo, nós fomos participando de inúmeras atividades que eles realizavam, sempre como ouvintes, quando veio de fato o convite, né, para participar, atuando, falando sobre a história da cidade, sobre a história do Rio de Janeiro, dentro de cada temática proposta pelas atividades que eram realizadas. E sempre o que mais destacava, assim, o que mais fazia acender o nosso pensamento era justamente essa ênfase que eles davam nos patrimônios, na disputa dos lugares de memória, nos monumentos que existiam ali, da presença ou da ausência de certos personagens históricos que eram tão importantes. Então, todo esse conhecimento foi extremamente importante para a nossa formação. Então, se hoje a gente atua como Clicolab, se hoje nós atuamos como professoras desenvolvendo esse trabalho pedagógico, é justamente porque a gente trilha um caminho que foi pavimentado tanto pela APPH Clio, quanto também por esses agentes, como o Alexandre Marques, que é o diretor da APPH Clio, a Ângela Borges e tantos outros que pavimentaram esse caminho para que nós hoje pudéssemos estar realizando essas atividades. Então, isso ocorreu no ano de 2016, ao longo dos anos de 2017, depois que nós estávamos formadas, né? 2017, 2018 e 2019, nós realizamos em vários roteiros, né? Tanto na cidade do Rio de Janeiro, com o roteiro afro-carioca, que fala sobre a diáspora africana, com o roteiro que a gente chama de urbanização e saneamento do Rio de Janeiro, falando sobre esse processo de ocupação e de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, como também o Walking Tour aqui em Caxias, falando sobre lugares de memória, além também do percurso do Museu Vivo do São Bento, né? Então, fazendo todo aquele percurso. E essa atividade era dinamizada pelas pessoas que trabalham no Museu Vivo do São Bento. Além disso, nós desenvolvemos outras atividades. Bom, no final do ano de 2019, para começo de 2020, nós decidimos estruturar esse projeto, né, que nós estávamos tocando aí já tinha alguns anos. Foi quando nós ganhamos a identidade visual de Clicolab dentro dessa proposta, desse objetivo que foi falado anteriormente. Então, a Clicolab ela passou por uma reestruturação, por uma organização da sua forma de realizar roteiros no final de 2019 para começo de 2020. E aí, em 2020, a gente realizou a primeira atividade, que foi o Afro Carioca. Foi uma atividade de muito sucesso, deu muito certo. Nós tivemos um público muito bacana. E isso aconteceu no dia 14 de março de 2020. E no dia 16 de março, pronto, parou tudo. Foi o início da pandemia de Covid-19 e nós tivemos que suspender as nossas atividades presenciais. Bom, com a suspensão das atividades presenciais no Rio de Janeiro, né, e respeitando também as medidas protetivas do Ministério da Saúde, nós suspendemos as nossas atividades presenciais. E aí, como que a gente decidiu nos mantermos ativos, né, falando e levando essa discussão para novos áreas, para novos campos? Ao longo de 2020 surgiram alguns editais, teve o edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, no qual nós elaboramos um projeto falando sobre 8 pontos, né, 8 lugares de memória da cidade do Duque de Caxias. O nome do projeto era Caxias Território de Memória.
Então nós falamos sobre a Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro, sobre o Monumento Zumbi dos Palmares, falamos sobre lugares, ruas, o Museu do Duque de Caxias, ruas ligadas à figura do Duque de Caxias, falamos sobre o terreiro Ilê-Sé Ogum Alacorô, em Magé, entre outros lugares, como a Feira Livre de Caxias, o Forró na Feira, e lugares importantes para a história, tanto da história quanto da cultura, o patrimônio da cidade do Duque de Caxias. Além disso, nós participamos também do edital Paulo Ramos, no qual nós fizemos vídeos falando sobre pontos culturais da cidade. E dessa forma nós conseguimos nos manter ativos nas redes sociais e também trabalhando toda essa temática que envolvia cultura, história, memória e patrimônio. Além disso tudo que eu já falei, que nós fizemos ao longo do ano de 2020, nós também participamos de inúmeras lives apresentando o nosso trabalho e apresentando a história da cidade. Lives que foram dinamizadas por faculdades ou também por agentes culturais da cidade, e por professores, pesquisadores da história da Baixada Fluminense. Ao longo de 2020, né, até agora, né, em 2021, essas atividades se manteram ativas nas mídias sociais, né, foi a nossa forma de encontrar, de levar e continuar falando sobre essa temática e essa discussão a novas pessoas. E com o avançar do calendário de vacinação, agora no ano de 2021, nós voltamos a dar continuidade às nossas atividades presenciais. Então, agora em agosto, nós realizamos uma atividade no Rio, e a nossa ideia é retornar com essas atividades ocorrendo aqui na cidade do Duque de Caxias ou em outros pontos da Baixada Fluminense. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como que a Clio Collab, ela realiza as atividades dela, como que funciona um turismo pedagógico, qual é o nosso público-alvo, o que nós pretendemos levar para as pessoas que participam das nossas atividades. É claro que toda a nossa atividade é voltada para estudantes, mas isso não impede que outras pessoas que curtam história, que gostem de aprender sobre a história da cidade, participem das nossas atividades. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sigam e curtam a Clio Collab nas mídias, né, nas redes sociais, e que vocês continuem aí participando desse curso. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com a formação de vocês. Então, até o próximo vídeo.